Então, eu queria saber, assim, como é que inicia, então, as doenças intestinais? Então, essas doenças inflamatórias, elas são doenças que são geradas por uma desregulação de um processo inflamatório do próprio corpo. Para o pessoal de casa entender, é como se o corpo gerasse uma inflamação que agride o próprio corpo, tá? Isso desencadeado muito pelos níveis de estresse, algumas vezes a questão genética, questão de desencadear por alimentação, o próprio ambiente, enfim, são vários fatores juntos levam a essa desregulação desse processo inflamatório e isso acaba atingindo o intestino. Então, a doença de Crohn é uma delas, a retocolite é outra, elas se diferenciam de uma característica de agressividade maior, um pouco menor de outra, enfim, umas características diferentes, mas que dentro de um universo tem uma origem muito, muito próxima. E elas causam muitos sintomas, então tem paciente que tem muita diarreia, tem paciente que tem sangramento, tem paciente que tem eliminação de muco pelas fezes, emagrecimento, paciente que precisa ir para cirurgias, ressecção de intestino, enfim. Então, dependendo da gravidade que vai acometendo o paciente, a gente tem mais sintomas ou não. Normalmente, pacientes mais jovens, uma tendência, existem 2 picos de incidência, na juventude, em 18, 20 anos, e depois o pessoal um pouco mais velho, enfim, ali por uns 40, 50 anos, a gente pode ter um outro pico de incidência da doença. E basicamente a gente tem um tratamento para isso, né? Esse diagnóstico, e a gente faz através da colonoscopia também, o exame do intestino, então um exame muito importante, que a gente está sempre falando e sempre recomendando muito, se falou muito isso no mês de março também, que depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Sim, mas assim, através do diagnóstico da colonoscopia, através do diagnóstico de exames laboratoriais, a gente consegue definir e aí parte para o tratamento, né? Então são doenças que têm tratamento, elas não têm uma cura definida, mas elas têm um controle e um tratamento que é disponível, é um tratamento amplo, a gente tem isso na rede básica de saúde, no SUS, enfim, basicamente para a gente fazer o diagnóstico e tratamento e aconselhar a população a pensar nessas doenças, a saber que tem cura, a saber que é uma doença que a gente pode viver com ela de uma maneira normal, sabe? Então, esse mês de maio é o mês da conscientização para isso e para a gente fazer o diagnóstico mais. Tem muita gente que tem essa doença e acaba não procurando ajuda, enfim, né? Sim, acaba tendo sintomas, mas acha que é uma coisa rotineira, que é uma coisa corriqueira, uma isso. Alimentação. E o que está relacionado? É a alimentação que pode, né? A alimentação é um dos fatores desencadeantes, né? São vários fatores, então são fatores ambientais, onde entra essa questão da alimentação, são fatores genéticos também, enfim, do próprio organismo. Então é um conjunto de fatores. Não existe uma causa específica. Eu tenho doença inflamatória porque eu fiz tal coisa, porque eu tomei tal remédio, sim, porque eu comi tal coisa. Acham que é a medicação. Isso, não. É um conjunto de fatores, entende? E dentre deles a alimentação é um deles. Psicossociais, então, para ter uma ideia, um ambiente onde tu cresceu. Existe um estudo bem rápido para te ter uma ideia disso, Débora. Crianças que foram criadas em ambiente rural, ou seja, com contato de terra, brincando ao ar livre, e crianças de cidade, sem esse contato. As crianças da cidade desenvolveram muito mais doença inflamatória do que as crianças do ambiente rural. Ou seja, essa exposição quando criança também é um fator que influencia anticorpos. Então, alimentares, psicossociais, locais, mais genética. Então, todos esses juntos podem desencadear. E em criança não é tão normal? Criança a gente tem uma incidência também, mas mais para a doença de Crohn, por volta dos 10, 11 anos é que começa a gente ter mais isso. Muito criança bebê ou criança pequena não é tão comum. Não é tão comum. Não. E em criança como é que se dá assim a parte dos sintomas, sinais até? Muito parecido com adulto, porque basicamente diarreia com sangramento, a presença de muco nas fezes e emagrecimento. A criança acaba ficando magra, não consegue se alimentar, não ganha peso. Enfim, não consegue ganhar peso. Então aquela criança fica magrinha com essa questão de diarreia recorrente
a gente tem que pensar... E dores, assim, não... Dor abdominal também é associado, dor sim, associada. sim, sim, os pacientes têm dor abdominal também. E como é que se faz a prevenção, assim, até para o público agora? Pois é, a prevenção para a doença inflamatória intestinal é uma pergunta interessante. Mas se for criança, é a gente tentar deixar eles expostos aos anticorpos. Então, deixar a criança livre, deixa a criança brincar, deixa a criança ter contato com a natureza, deixa a criança criar esses anticorpos, né? Então, evitar o ambiente fechado, o ambiente do videogame, aquela criança que fica só em casa. Tecnologia. Então, isso é básico na criança, que lá no adulto ela vai ser uma criança com mais proteção, com mais defesa do seu corpo. Quando já é adulto, então, alimentação saudável, a gente evitar os enlatados, os embutidos, muito condimentados, evitar carne, excesso de carne vermelha, por exemplo, enfim. E estimular o exercício. O exercício sempre é um fator de proteção para a grande maioria das doenças, inclusive a doença inflamatória intestinal, né? Importante, né? Porque ajuda também no movimento intestinal e tudo mais, né? Alimentação, tudo auxilia. E a parte do tratamento, então, como que seria, assim, para... O tratamento para a doença inflamatória, na realidade, ele depende muito da gravidade dos sintomas. Então, pacientes que têm uma extensão de doença maior, que têm mais doença no próprio intestino, acabam partindo para um tratamento mais agressivo. Pacientes que têm uma doença mais controlada, o tratamento ele é mais leve. A gente pode usar corticoide como um tratamento inicial, a gente usa a mesalazina como um outro tipo de tratamento, um imunomodulador, que é a azatioprina, até os imunobiológicos, que são medicações extremamente caras, avançadas, que são injeções que se faz a cada 15 dias, a cada 2 meses, enfim, e que tratam muito mais específico. Então depende muito do grau. Então basicamente a gente faz o diagnóstico, determina a gravidade da doença, o comprometimento, e a partir dali a gente faz um tratamento que começa do mais simples para o mais avançado, ou algumas vezes do mais avançado tendendo ao mais simples com a melhora do paciente, né? E o tratamento cirúrgico seria nos casos mais graves? E aí casos graves, normalmente casos bem graves, assim, a cirurgia. Daí a gente, é ressecção do intestino, é retirar algumas vezes todo o intestino grosso do paciente, dependendo o quadro, algumas vezes um segmento do intestino delgado, que é o fino, enfim, também é muito baseado o tratamento conforme o que o paciente tem de extensão de doença, né? Mas a cirurgia a gente sempre evita, a cirurgia sempre é o último passo, sim, né? A última opção de tratamento seria a opção cirúrgica.